Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento, né, à resolução dos nossos exercícios. Dessa vez, nessa videoaula, nós vamos derivar esses gráficos da primeira questão no GeoGebra, beleza? Então, olha só, pessoal. Vou abrir aqui o GeoGebra. Então, está aqui o GeoGebra, estava treinando com esses exercícios, mas deixa eu apagar aqui rapidão. Um pouquinho pra cá. Daqui a pouco eu volto nesse exercício aqui, que é o da próxima questão, lá das últimas questões, quer dizer. Então é o seguinte, pessoal, lá na letra A, né, quando a gente vai fazer aqui, desenvolver esses gráficos no GeoGebra, tem essa entrada aqui. Então, se vocês estão com GeoGebra no app de vocês, tem a mesma coisa, tá? Só que eu acho que fica na parte de baixo. Mas, de qualquer forma, no celular tem essas opções aqui que aparecem aqui embaixo, para que vocês possam desenvolver, né? São opções, atalhos mais rápidos, né? Para você colocar, por exemplo, expoente, uma variável elevada a 2, ou então você determinar, né, uma variável que você quer. Então tem alguns atalhos. No caso, eu estou utilizando no computador, no celular, o app, no seu smartphone, seu celular, ele tem outras opções, né, que são teclas de atalho, que facilitam o desenvolvimento das expressões, beleza? Então, na letra A, pessoal, tem lá a nossa f de x. A gente digita assim, ó, a gente coloca direto assim, f, abre parênteses, coloca o x aqui dentro do parênteses. Aqui é igual a 2x, 2x. Então, vocês observem que conforme a gente vai digitando, né, o GeoGebra ele já vai desenvolvendo para a gente o gráfico. Tá? Mas não é só 2x, né? Na letra A é 2x menos 1. Tá? Então está aqui o nosso gráfico, né, igual o que nós fizemos na manualmente, né? Deixa eu abrir aqui para a gente o caderno. E aqui no nosso caderno, quando a gente desenvolver essa questão, deixa eu voltar lá. Aqui a letra A, ele passa aqui no 0,5 e no x e no menos 1. Né? A gente aprendeu a posicionar a reta, né, crescente, né, utilizando os zeros da função, e aí a gente conseguiu posicionar corretamente. Então, isso aqui, pessoal, tem um procedimento para a gente derivar o gráfico manualmente e, obviamente, né, a gente tem o GeoGebra, né, que aí, obviamente, é uma mão na roda, né, aqui para a gente. Então, se a gente está aqui no GeoGebra, gente pode expandir, né, esses eixos para que a gente possa visualizar melhor o valor aonde a reta está cruzando ali os eixos, tanto de x quanto de y. Então a gente aperta aqui nesse botão, nessa opção mover janela, tá? E aí, ó, quando a gente coloca em cima do eixo, ó, a gente expande apenas um eixo. Então quando eu coloco aqui, ó, expando bem próximo de onde a reta ela está cortando o eixo X, ele me mostra o 0,5, que foi aquele valor que a gente encontrou. Se eu fizer o mesmo procedimento aqui em Y, ele vai me mostrar o menos 1. Beleza, pessoal? Então, aqui na álgebra também, uma novidade é o seguinte, ó. Se você quer encontrar a raiz, que é esse 0,5, né, a raiz, lembrando, é sempre o valor de x, não é uma função de primeiro grau, ela só vai possuir uma raiz, então a gente pode simplesmente escrever aqui na entrada raiz, abre o parênteses e a gente diz de qual função a gente mostra ali, a gente diz para o GeoGebra a raiz de qual função a gente quer obter. Então eu vou colocar aqui a f,
preciso colocar só f e aí ele já me informa. E marca lá no gráfico ponto A, tá? Para dizer que isso daqui 0,5 é a raiz. Tá? Então isso daqui também é uma coordenada, né? A raiz não deixa de ser uma coordenada, 0,5 em x e 0 em y. Então, por que aparece o zero? É aquele procedimento, é o zero da função. Quando y é zero, o x é 0,5. Vocês não podem esquecer isso aí. Beleza? Na letra B, pessoal, nós temos uma função parecida com essa, só que ao invés de ser uma constante negativa, como é a letra A, nós vamos ter uma constante positiva. Então, outra coisa importante, eu vou manter essa função do jeito que ela se encontra aí, para a gente comparar, para vocês verificar o que, que acontece, né, quando a gente muda os coeficientes, tanto a constante como o coeficiente de x. Tá? O GeoGebra é legal porque ela nos permite também comparar as funções. Só que, tanto a letra A até a letra E, nos enunciados da primeira questão, sempre é f de x. Só que aqui no GeoGebra, se eu escrever uma nova entrada com f de x, ele vai, obviamente, substituir essa f de x que eu já declarei. Então, para função não sumir, eu vou chamar agora de g de x. Tá? Não tem problema, é só uma letra, você pode declarar a função como você quiser. Em geral, a gente declara f até para se referir à função, tá? Mas g de x, h de x, m de x, você pode utilizar a letra que você quiser, tá bom? Então, g de x na letra B é 3x mais 1, tá? E está aqui a nossa nova reta. Então, olha só, pessoal, ela é uma reta mais inclinada, né? Só que ela houve um deslocamento para a esquerda. Tá? Obviamente que se a gente novamente fizer aqui a raiz dessa g de x, ela vai nos informar ali o valor dessa raiz. Então, só para ficar claro, ó, se eu fizer pedir a raiz, de qual função? A gente já tem a função f de x, então eu vou dizer agora que é g, não é menos 0,33, tá bom? Que é esse ponto B. Então, o GeoGebra ele é muito importante para a gente, porque ele nos permite, né, tanto derivar os gráficos, qualquer função, né, como também obter essas raízes. Tá? Na letra C, eu vou chamar agora de h de x, só para diferenciar, menos 2x. A gente já sabe que quando o coeficiente de x é negativo, a reta vai ser decrescente. E isso daqui vai ser mais 3. Show? Também igual que nós fizemos lá no caderno, beleza? Então tá aqui todas as nossas funções. Então eu vou tirar aqui, se eu apertar na cor das funções, ó, ela some, a declaração continua, a gente só está deixando em branco as retas, então ela não aparece ali para a gente. Na letra D é uma constante, então eu vou chamar de I de x é igual a 3. Na verdade, aqui é a única função que muda, né, a variável, que chama até de termo. Então, como eu falei, é x, é t, também a variável que você informar ela pode ser qualquer uma, tá, pessoal? Então, essa reta horizontal, né, toda constante é uma reta horizontal, né, e ela vai ter essa característica. Nós também fizemos ela. Então, eu vou chamar a letra E agora de. Vou chamar de E, né? E de X, devia ter feito isso. A de X, B de X, C de X, poderia ser assim até para ficar claro para a gente, mas na próxima eu faço. Então, como é que fica? Ó, nós temos menos 1 dividido por 2, é negativo, eu já sei que é uma função de primeiro grau decrescente. Aqui tomar cuidado, tá, pessoal? Porque se, ó,
O 2 está lá no denominador, na parte de baixo ó, do quociente, da razão. Se eu digitar o x aqui, ó, o x vai ficar lá embaixo. Ó. Ela muda a função. Eu sei que é uma reta, não é essa. Então a gente tem que tomar cuidado aqui, ó, porque não sei se vocês conseguem ver, mas está piscando aqui ó, o cursor, né, da onde a gente vai digitar. Então a gente só dá a gente coloca para o lado direito, né, e ele sobe, ó. E agora sim, a gente digita o x, tá? Menos 4, tá? E aí a gente tem a nossa função. A pessoa não está aparecendo, deixa eu... Aí, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, que é sempre, tá? Tirar o zoom aqui, ó. Beleza? A gente precisa tomar um cuidado para que a gente possa sempre ir atrás da a escala correta onde o gráfico ele vai estar derivado. Então, eu vou trabalhar ainda aqui no eixo, vou ampliar aqui, ó, como eu falei para vocês, e aqui também. No celular, isso aqui é mais fácil, tá, pessoal? Trabalhar os eixos. Né? Você pode mover apenas um eixo, um de cada vez, para ajustar o gráfico da forma que vocês quiserem. Tá? Vou colocar isso aqui um pouco mais para cá, porque ali é menos 8 e aqui é menos 4. Obviamente que esse eixo aqui em Y é uma relação de distância em relação à origem maior do que esse ponto onde está cortando em Y, né? Então ficaria mais ou menos assim, tá, pessoal? Então tá aí, pessoal. A GeoGebra, né, uma mão na roda, para a gente derivar os gráficos. Principalmente, pessoal, quando a gente não sabe, né, que as funções de primeiro grau são bem simples, né, a gente consegue fazer isso manualmente, no caderno, função de segundo grau, até a cúbica, né, quando a gente tiver um pouco mais de paciência, a gente vai ver mais para frente, a gente consegue fazer isso no caderno, mas a partir de outras funções que a gente não tem a mínima ideia, existem técnicas, obviamente que as pessoas sempre fizeram isso manualmente, no caderno mesmo, mas com os recursos que nós temos hoje, tecnológicos, como é o caso dessa calculadora gráfica, que é o GeoGebra, isso aqui facilita muito para a gente. Então vai ter outras funções que nós vamos trabalhar, onde o GeoGebra vai ser muito importante. Beleza? Então é isso. Eu retorno daqui a pouco mais uma videoaula resolvendo as outras questões, tá bom?